E aí, pessoal, vamos para a nossa 20ª aulinha do nosso curso de Física. Antes de começar a aula, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei. Acionem ali a notificação, clicando no sininho. E compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais. Na aula de hoje a gente vai ver soma de vetores, regra do polígono. Vamos ver, antes disso, algumas definições de vetores. Vetores iguais, diferentes e opostos. Vetores iguais. Os vetores iguais são aqueles que possuem a mesma direção, sentido e módulo. Exemplos. Aqui nós temos os vetores P, R e S, e eles são iguais. Eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, vetor P, R e S são iguais. Vetores opostos são aqueles que possuem a mesma direção e módulo, mas sentidos diferentes. Então, aqui nós temos dois exemplos. O vetor M e o vetor N. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém, sentidos opostos. O M vai da esquerda para a direita e o N vai da direita para a esquerda. O M a gente representa normalmente, e o M e o N, como é oposto ao M, nós colocamos o sinal de menos na frente, para mostrar que ele é oposto ao vetor M. Vetores diferentes. Os vetores diferentes são aqueles que possuem uma das três características: direção, sentido e módulo diferente de outro vetor. Exemplos. Aqui nós temos o vetor Y e Z. Nós vemos que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Porém, o módulo, o tamanho do Y é diferente do tamanho do Z. Por isso, o vetor Y e Z são diferentes. Agora nós vamos ver a regra do polígono para a soma de vetores. Aqui nós temos dois vetores, F e G. Para somarmos os dois vetores, nós juntamos a extremidade do primeiro vetor, que é aqui, do vetor F, com a origem do segundo vetor, o G. Então, nós unimos a extremidade do primeiro com a origem do segundo, sem mexer no módulo, na direção e no sentido de ambos os vetores. A gente não mexe, só nós unimos os dois. Por fim, ligamos a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo. Juntamos a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo. Isso nos dará a soma vetorial de F e G. Então, aqui nós temos o vetor F e o vetor G, que nós unimos. Aí nós pegamos a origem do primeiro e ligamos com a extremidade do segundo. Vai nos dar esse vetor H aqui, que é a soma do vetor F mais G. Para três vetores, temos o seguinte esquema. Então, aqui nós temos o vetor M, o vetor N e o vetor P. Nós juntamos a extremidade do primeiro vetor com a origem do segundo. Depois nós juntamos a extremidade do segundo vetor com a origem do terceiro. Aí vai ter esse caminho aqui. Depois, por fim, ligamos a origem do primeiro vetor com a extremidade do terceiro, vai me dar o vetor Q, que é a soma do vetor M, N e P. Vetor Q é igual à soma do vetor M mais N mais P. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.